É isso aí, pessoal. Nossa, tá tudo branco, né? Hoje tá tudo clarinho. Então vamos lá, pessoal. A gente vai continuar com a mesma matéria que a gente está vendo, na parte de Química Orgânica, e hoje nós vamos abordar um assunto diferente. Hoje vai ser uma aula inaugural de um novo assunto da área de orgânica. Agora a gente não vai mais voltar com as funções orgânicas, isomeria, a gente fechou esse pacote. Agora a gente vai entrar em reações orgânicas. Tudo bem? Para a gente começar as reações orgânicas, esse gráfico eu mostrei lá nas primeiras aulas que a gente teve de orgânica e teve um crescente, na verdade, um verdadeiro boom de desenvolvimento de novos compostos orgânicos. Eu até citei, né, aquele exemplo que o FDA, assim como outros órgãos que regulamentam esses novos compostos, eles não dão conta da demanda. Hoje em dia, um laboratório de química produz muito mais compostos, muito mais fármacos do que os órgãos regulatórios dão conta, né? A gente tem um déficit aí de mais de 10 anos no Brasil, de fila de novos medicamentos, novas reações, novas formulações que eles ainda não liberaram isso, né? Então, sempre que um remédio entra, uma patente de um remédio entra para ser disponibilizado para a população, a gente tem no mínimo aí 10 anos de defasagem. Isso acontece no mundo inteiro, no Brasil é um pouco mais crítico esse tempo, tá? Porque a gente percebeu no decorrer dessas aulas de orgânica a facilidade em manipular esses compostos, a facilidade em substituir alguns elementos, alterar essa configuração, essa disposição. E hoje nós vamos abordar, na verdade é uma introdução, essa aula, tá? A gente vai fixar nas próximas aulas 42, 43, 44, 45, 46, dedicar exclusivamente para cada tipo de reação dessa. Tudo bem? Hoje nós vamos começar com a nossa primeira reação, que é a reação de substituição. Então, só para lembrar, a gente tem 4 tipos de reações orgânicas, que são as reações que combinadas a gente pode alterar ou criar, desenvolver um composto orgânico novo. Então, lembrando aqui, ó, no gráfico, a gente pode ver provavelmente nesse ano de 2020 aqui, a gente vai passar facilmente de 12 bilhões, 10 bilhões, 12 bilhões de novos compostos orgânicos desenvolvidos. A gente pode ver que desde a década de 80 aqui, é muito crescente a velocidade em que a gente desenvolve novos compostos orgânicos. E, basicamente, nós temos, além de outros detalhes, né, mas a gente vai se estruturar no estudo de 4 principais reações. Para a gente começar, na reação de substituição, o próprio nome já está dizendo, substituição. É quando eu vou substituir algum elemento ou alguma substância. Bom, nesse primeiro caso aqui, tá vendo que eu tenho um átomo de hidrogênio aqui e um átomo de cloro aqui. O que acontece se eu troco esses elementos de lugar? Tá vendo que aqui eu troquei o hidrogênio pelo cloro, ou o cloro pelo hidrogênio, depende do meu ponto de vista, mas ocorreu uma reação de substituição. Eu substituí um elemento dessa estrutura, no caso aqui o metano, para o ácido clórico, ou Cl2, nesse caso, bem, ácido clorídrico e metano. Então eu substituí o cloro que eu tinha de Cl2, formei agora ácido clorídrico, é um hidrácido hídrico, e aqui eu tenho agora o cloro metano. Tudo bem? Então na reação de substituição, um átomo ou um grupo de átomos, se eu substituir, por exemplo, uma hidroxila, é substituído por um radical no meu reagente. Então eu retiro. Presta atenção, na reação de substituição, eu tenho que remover um elemento e colocar um outro no lugar. Tudo bem? Lembrando que o carbono tem que continua fazendo as 4 ligações, tá? Não muda nada. Tudo bem? Eu só substituir. Então, na substituição, geralmente eu tenho o mesmo número de reagente, eu tenho de produto. Tá? Então, eu tenho aqui 2 reagentes, eu só troquei os elementos constituintes. Tudo bem? No caso, o cloro aqui entrou no lugar. Aqui eu tenho a temperatura, aqui eu tenho a luz. Então eu consigo controlar, manipular esses substituintes dentro de um composto orgânico. Tudo bem? Reação de substituição. Esse primeiro passo a gente só vai permitir para a gente, essas primeiras aulas, a identificar o tipo de reação. A gente não vai entrar especificamente nessa aula, tá? A gente vai destinar uma aula só por reação de substituição, halogenação, sulfonação, nitração, que é a aula próxima da nossa outra semana. Tudo bem? Bom, continuando, então nós temos reação de substituição,
Reação de adição. O próprio nome já está dizendo para gente. Eu vou adicionar. Antes eu estava substituindo, então o mesmo número de reagente era de produto. Agora aqui eu estou adicionando. Eu vou acrescentar uma substância no outro composto, tá? Então aqui a gente tem o nosso eteno, et-en-o, e aqui a gente tem o Cl2, certo? O que vai acontecer? Eu vou romper a dupla e vou acrescentar o cloro. Vou voltar. Galera, para reação de adição, eu vou adicionar um composto nesse composto orgânico meu, tudo bem? Nesse caso eu vou adicionar Cl2. Para eu adicionar, eu tenho que permitir essa adição, que essa adição ocorra. E essa permissão geralmente aparece com uma insaturação. Por quê? Porque na reação de substituição, eu vou substituir porque as minhas ligações do carbono já estão saturadas. Elas não permitem mais ligantes. Quando eu tenho a dupla, ao invés de eu substituir, primeiro eu tenho a possibilidade de adicionar. Então a reação de adição, ela ocorre em carbonos insaturados, carbonos com dupla, carbonos que aceitam outros ligantes, duplas ou triplas, tá? Carbono que tem a possibilidade. Então olha só, aqui eu tenho 2 ligantes para cada carbono, por quê? Porque eu tenho uma dupla, então dá 4 ligações para cada carbono, tudo bem? Então permite romper essa dupla e o carbono, então o cloro é acrescentado, adicionado a essa cadeia, tudo bem? Então a reação de adição ocorre quando 2 ou mais moléculas de reagentes formam um único produto. É muito comum eu observar isso, tá? Depois que formou a dupla, deixa eu pôr a dupla aqui. Depois que formou a dupla, é muito comum eu diminuir o número de reagente em relação ao meu número de produto, tudo bem? Antes eu tinha 2 reagentes, um é o meu eteno e o outro é o meu Cl2, e depois eu tenho apenas um. Por quê? Porque na verdade eu adicionei. Tá? Eu adicionei esse Cl2 na minha estrutura. O que permitiu eu adicionar? A dupla. Tudo bem? Então a dupla ligação é a porção, a parte que vai aceitar esse novo ligante. Tudo bem? Tranquilo? E geralmente ocorre com o catalisador, né, tetraclorito de carbono, a gente vai estudar outros também. Tudo bem? Então o importante agora é identificar esses compostos. Como que eu identifico uma reação de eliminação, de substituição, de adição? Tudo bem? Falar em eliminação é a nossa outra abordagem. A gente vai ver essas 3 reações por enquanto, tudo bem? A adição, substituição e eliminação. Na ordem que a gente estudou, né? Substituição, adição e agora a eliminação. Bom, o próprio nome está dizendo, eu tenho que eliminar alguma coisa. Eu já tenho todos os carbonos saturados e agora eu elimino um tipo de ligante. Olha o que acontece. Elimino, eu retiro alguns elementos. Tudo bem? Então, numa reação de eliminação, é aquela reação em que eu estou retirando parte dessa estrutura. Tá? Nesse caso aqui eu tenho etanol, então eu faço uma reação onde eu retiro água do etanol, conhecido também por reação de desidratação, onde eu elimino água. Tá? Então, se eu retiro a água do etanol, eu transformo o etanol em eteno. Tá vendo como que eu consigo manipular de forma relativamente simples? Se eu tenho um certo conhecimento em química, se eu tenho um laboratório que tem recursos para isso, eu consigo manipular a vantagem da química orgânica. Imagina só a química, o carbono, essa interação que o carbono faz com os elementos, de possuir 4 ligações, ela permite a combinação de muitos compostos, a combinação de vários elementos para formar outras substâncias. Imagina a peça de Lego que tem vários encaixes, a quantidade de possibilidades que isso vai abrir para mim. Então, na reação de eliminação, ocorre quando são retirados, né, átomos de uma molécula. Então, a mais clássica que a gente tem aqui, tá? Quando eu estou retirando essa água, tá? Desidratando essa água do meu composto aqui. Tudo bem? Então, eu tinha uma ligação simples, tudo saturado, e aí forma. Tá vendo que a reação de eliminação é o inverso da adição, né? Isso a gente vê em matemática também.
Tudo bem? Então, o inverso da eliminação, se eu pegar essa água e adicionar no meu eteno, eu vou ter isso, que é a de adição. Mas se eu retiro, eu tenho eliminação. Bem, vamos ver um resuminho, então? Olha só, o que acontece. Então, aqui, reação de substituição, eu tenho geralmente, tá? Vou generalizar, mas não são todos os casos, o mesmo número de reagente e de produto, porque na substituição eu apenas substituo um integrante dessa formulação. Bem, nesse caso aqui, o AB, o C vai entrar no lugar de B e aí eu vou retirar. Bom, para que isso ocorra, geralmente eu tenho que fazer com que o meio externo ou as condições da minha reação, temperatura, catalisador, favoreça essa formação. Tá? Vocês têm que entender que para o A, para o meu elemento fictício A, é mais interessante, nas condições que eu estou tratando, ele se ligar com C do que ele continuar com B. Tudo bem? Para eu convencer essa troca, essa substituição, o meio reacional tem que ser favorável para isso. Porque senão, o que vai acontecer? Eu faço essa reação, rapidinho ela retorna porque a B é mais estável. Tudo bem? Então, além de eu sintetizar uma reação de substituição, eu tenho que permitir que o meio estabilize esse novo reagente. Porque senão essa reação vai ser contrária aí, né? Fazendo o outro bullying, vai ser o reverso. Não vai adiantar nada. Beleza? Na reação de adição, geralmente eu tenho 2 ou mais reagentes, e como eu vou adicionar um reagente ao outro, eu tenho o número de produto reduzido em relação aos reagentes. Tudo bem? Então aqui, né, a letra C vai entrar e vai formar um único produto, que é exatamente o contrário, o inverso, o reverso da reação de eliminação, onde eu tenho um composto e eu estou eliminando parte desse composto. Vale o mesmo para substituição, tá? O meio reacional tem que favorecer isso. Eu tenho que colocar circunstância para que se estabilize dessa forma. Tudo bem? Vou só voltar rapidinho, que essa matéria, essa parte aqui vai ser bem importante para a gente continuar. Lembrando que a gente vai ver detalhe por detalhe, tudo bem? Essa aula agora é só para identificar como que é uma reação de substituição, como que é uma reação de adição, de eliminação, tá? A gente vai fazer alguns exercícios só para identificar, não se preocupe por compreender só as reações nessa aula de forma alguma, certo? Então aqui nós temos, voltando, reação de substituição, vou substituir os elementos, vou trocar os elementos. Então, vou fazer isso. Geralmente o mesmo número de reagente vai ser o mesmo número de produto, tá? Porque eu só troquei, eu manipulei elementos entre eles, certo? Então, na reação de substituição, ocorre apenas uma troca, tá? Esse elemento foi substituído por esse. Então, um elemento sai, eu só fiz essa troca. Bem, voltando de novo com reação de adição. Bom, nesse caso de adição, o próprio nome está dizendo, eu vou adicionar, acrescentar, para que isso ocorra, presta muita atenção. Para que uma reação de adição ocorra, a dupla tem que ser rompida, eu tenho que permitir mais ligantes. Para eu permitir mais ligantes, não posso estourar de 4. Então, se eu estou permitindo mais, significa que eu tinha menos ligações. Nesse caso, com elementos diferentes, no caso do hidrogênio aqui, perdão, eu tenho 2 ligações efetivas. Então, permite-se eu romper essa dupla, formar mais 2 ligações. Então, na reação de adição, ocorrem carbonos insaturados, justamente para permitir que eu consiga colocar mais elementos dentro dessa estrutura. Beleza? Tranquilo? Tá dando para acompanhar? Se tiver dúvida, pausa o vídeo, revê de novo, tudo bem? Bom, na reação de eliminação, ó, eu vou pegar parte. Eu peguei a água porque a reação de desidratação é uma reação bem simples para fazer no laboratório. Então, peguei essa água, molécula de água do etanol e retirei em forma de água, tudo bem? Hidroxila mais hidrogênio, retirei na forma de água, certo? Então, eliminação de água. Falar em água, vamos tomar um pouco de água. Legal, né? A garrafa fica... Eita, que coisa louca. Tá vendo? Porque eu retirei a cor verde e a garrafa é verde, aí ela praticamente desaparece. Interessante. Bom, para continuar então, a reação
de eliminação, o próprio nome está dizendo, eu estou eliminando, retirando, nesse caso, a água, tá? Retiro, estruturo ela novamente, forma água. E a reação de eliminação é idêntica à reação de adição, só que é contrário. Tudo bem? Tranquilo? Sem grandes traumas? Então, olha só. Substituí, adicionei, eliminei. Vou fazer de novo. Substituí, adicionei, eliminei. E o resumo está aqui. Tudo bem? Substituição, adição, eliminação. Certo? Tranquilo? Bom, para a gente fazer isso, galera, não há nada melhor do que começar os exercícios. Tá vendo que essa aula é extremamente curta? Por que essa aula é curta? Porque a gente só está identificando a reação. A gente não está tratando como ocorrem essas reações. A gente vai ter uma aula específica para cada tipo de reação. Tudo bem? Agora a gente só precisa visualmente entender como essas reações funcionam. Beleza? Então aqui nós temos, para escrever A para adição, aqui, S para substituição e E para a eliminação nessa tabela aqui. Beleza? Então vamos lá. Nessa primeira reação, o que acontece? Olha só, eu tenho aqui a dupla, número de reagentes, 2, número de produto, 1. O que aconteceu? Aconteceu que esse cara aqui, ele entrou no meu composto. Nossa, mas como que isso foi possível? Porque aqui eu tinha uma dupla. Quebrei a dupla e adicionei o danado do HBr, ácido bromídrico, hídrico, o hidrácido. Tudo bem? Então aqui nós temos uma reação de ácido bromídrico no C2H4, certo? O carbono tem 4 ligações antes, continua mantendo. Lembra na lei de Lavoisier, lei da conservação da massa de Proust, né? O mesmo número que eu tenho no reagente é de produto. A diferença é a ligação ou a disposição, a estrutura, a geometria que esses átomos estão agora. Tudo bem? Então, orgânica é muito manipular essas fórmulas. Eu não estou criando um composto novo. Na verdade, eu estou recombinando compostos que já existem. Tá? Ninguém cria uma substância nova, porque a gente sabe que os elementos já estão constituídos aí. Tá? Então, a gente só troca, substitui, adiciona, elimina algo que já existe. Tudo bem? Tanto é que nossa parte dos fármacos e novos compostos orgânicos são formados por poucos elementos combinados de formas diferentes, né? A gente tem muito mais variabilidade dentro das estruturas do que dentro das composições. Existem muito mais compostos com estruturas diferentes do que compostos com elementos diferentes. Olha que interessante. Então, com uma pequena quantidade ou uma pequena variabilidade desses elementos, eu consigo construir diversas estruturas orgânicas, só mudando a disposição ou a forma como que esses elementos se ligam. Tudo bem? Bom, então aqui a gente tem uma reação de adição. Estou adicionando HBr na dupla, certo? Então, HBr, ele entrou e agora formou esse cara aqui, que é o 1-bromoetano. Então, eu tenho eteno, et-en-o, mais ácido bromídrico. Eteno mais ácido bromídrico vai formar bromoetano. Eteno mais ácido bromídrico, bromoetano. Certo? A gente vai ver bem detalhadamente cada caso desses daqui. Nesse daqui embaixo, então eu tenho metano, metan-O, mais Cl2, que a gente vai ver depois dessa cloração nesse metano. Então aqui formou cloro, metano, HCl. Então olha só, o que eu fiz? Eu tenho dois reagentes, eu tenho radical metil, o composto metano, mais Cl2.
Depois eu tenho dois compostos, cloro, metano, mais HCl. O que aconteceu aqui? Aconteceu que um cloro, aqui eu tenho Cl2, tá? Por isso que quando tem Cl2, pessoal, eu particularmente gosto de escrever Cl-Cl. Lembra que lá do início da orgânica eu já disse, olha pessoal, uma grande diferença da orgânica em relação à inorgânica é que a estrutura, a forma que estão ligados esses átomos é muito importante em orgânica. Então evitem usar fórmulas moleculares, tá? CH4, Cl2, tá? É muito incomum e dificulta muito quando a gente comprime ou abrevia muito essas ligações. Tudo bem? Então aqui Cl2 a gente pode representar dessa forma, e aí nessa forma aqui fica fácil da gente observar que um cloro ataca esse cara aqui. E aí o hidrogênio que está aqui se liga aqui. E aí vai formar CH3Cl e HCl. Tudo bem? Tranquilo? Sem grandes traumas, vamos continuar. Aqui, então se eu coloquei um cloro aqui, peguei o hidrogênio, tá vendo que eu troquei? Um cloro foi para cá, o hidrogênio veio para cá. Aí o cloro entrou e o hidrogênio veio aqui. Então eu fiz apenas substituição, certo? Substituição, foi somente isso que eu fiz. Aqui embaixo, então eu tenho água, essa água, olha só, essa água, ela entra no meu composto, quebra essa dupla e ela entra, dois reagentes, um único produto. Adição, estou adicionando água a isso. Olha aqui na primeira, estou adicionando HBr nisso, estou adicionando água nisso, aqui eu só substituí. Nesse caso, galera, eu particularmente não gosto de representar dessa forma, tá? Foi uma opção que o autor do material teve, tá? Em colocar a água em cima da seta. Isso daqui dificulta um pouco, tá? Por quê? Geralmente o que a gente coloca em cima da seta a gente usa como catalisador. Esse tipo de substância ela não participa efetivamente da reação, tá? Quando a gente coloca água, como que eu sei que está participando da reação? Tá vendo que na minha estrutura que não tem OH, tá vendo que apareceu um OH aqui? Bom, lembra da lei de Lavoisier, né? Nada se cria, nada se destrói, tudo se transforma. Essa hidroxila veio de algum lugar. Da onde que ela veio? Veio da água que está aqui em cima, tá? Então é uma coisa que eu falo para todos os alunos. Nunca coloca um reagente que participa da reação em cima da seta. Coloca sempre separado. H, OH. Ah, mas por que você não pôs H2O? Lembra que em orgânica a estrutura é muito mais importante do que a forma molecular. Posso colocar H2O, mas eu prefiro muito mais representar por HOH. Por quê? O que é o H2O? Lembra lá das teorias de Lavoisier, teorias de Arrhenius para ácido e base, que já indicava, né, que ácido é toda e qualquer substância que libera H+, e a base libera o H-. Bom, a água tem pH 7 porque a quantidade de concentração hidrogeniônica de H+ é igual de OH-, tá? Então eu posso representar a água por H+ OH-. Perfeito. Tudo bem? Fica até mais claro representando assim, para eu indicar o que acontece, tá? Essa hidroxila, na verdade, é o que vai aqui. Tudo bem? Mas o que é importante nesse exercício? Deixa eu até apagar para limpar. O que é importante? Eu perceber que esse H2O faz parte da reação. Eu percebi porque eu tenho OH aqui. Bom, então, na verdade, vou voltar aqui. Na verdade, eu tenho isso, tá? OH mais isso daqui. Então, dois reagentes, dois produtos. Tudo bem? Dois reagentes, dois produtos. Eu troquei, olha só. Eu dei uma hidroxila para esse composto, em compensação, esse composto retornou um bromo para mim. Tá? Então eu dei a hidroxila, é o que mudou, tá vendo? A hidroxila veio aqui e falou, sai daí, bromo. Aí o bromo falou, tá bom, então tá. E aí o bromo veio aqui, aí formou HBr e a hidroxila entrou. Óbvio que eu tenho que dar algum mecanismo para isso, tá? E aí eu tenho catalisador que a gente vai estudar individualmente, tudo bem? Então eu só
troquei, eu só substituí. Tá vendo que engana muito? Então só esse exercício, se não me engano, mais um outro que eu percebi, tá? Não é comum representar reagentes que fazem parte da reação em cima da seta. Tá? Tem que tomar muito cuidado com isso. Geralmente em cima da seta a gente põe condições ou catalisadores que fazem parte, mas não participam efetivamente. Aqui está participando, tá? A hidroxila entrou, tudo bem? Aqui o que acontece? Mesma coisa, tá vendo que surgiu um potássio aqui? Cadê? Aqui, deixa eu... Eita, aqui. Surgiu um potássio, mas cadê esse potássio no reagente? Reagente é isso. Isso aqui não é reagente, isso aqui faz parte, mas eu vou pôr aqui, ó, KOH. Tá vendo que confunde muito, galera? Então eu tenho KOH, na verdade, nossa, que K feio. KOH mais bromopropano. KOH mais CH3, CH2BR, CH3. Bromo ou 2-bromopropano. Tudo bem? Então é isso que eu tenho. Bom, nesse caso aqui, então, é um rolo, né? Essa aqui é uma reação bem diferentona. Que eu tenho KOH, na verdade sai o bromo daqui. E o OH que está aqui vai formar água junto com uma dupla. Tá vendo? Que para identificar que é uma eliminação, o número de produto geralmente é maior do que o de reagente. Eu tenho 2 reagentes, tá? Lembrando que esse aqui também atua. Então eu tenho KOH mais esse cara formando 3. Então, na verdade, aqui teve uma reação dupla, tá? Teve uma reação de substituição mais uma reação de eliminação. Mas o que vai importar pra gente, de fato, é a de eliminação. Tudo bem? Nesse caso, então, eliminou água. Certo? O K, né, o BR saiu, tirou a hidroxila daqui, e a hidroxila junto com o hidrogênio daqui, que pôs a dupla, virou uma água. É uma reação bem atípica, tá? Isso aqui tá bem mais avançado. A gente vai chegar nesse ponto, mas não necessariamente agora. Bom, para esse caso aqui tá mais simples, tá? Então aqui eu tenho, olha só, 1 reagente, 2 reagentes. Aqui não é 1 produto, 2 produtos. O mesmo número de reagentes é número de produto. Opa! Eliminação e adição já é um pouco difícil de ter ocorrido, porque tá o mesmo número. E aí, se eu observar, eu tenho essa troca, tá? Eu tenho a hidroxila daqui indo, olha onde que está a hidroxila do produto. A hidroxila saiu daqui e veio para cá. Em contrapartida, expulsou todo esse cara aqui, tá? Então, nesse caso, eu substituí a minha hidroxila por esse radical, NHCH3. Então eu peguei o NHCH3, tirei ele daqui, pus ele para fora e coloquei a hidroxila, tá? Não se preocupem, então, que essa reação aqui já é um pouco, as duas reações aqui já são um pouco mais difíceis. Quando a gente estiver lá para frente, já tiver visto a aula 42, 43, 44, 45 e 46, que a gente vai ver detalhadamente adição, substituição, eliminação, vai ficar muito mais claro isso, certo? Isso aí, pessoal. Agora, continuando desse lado aqui. Então nós temos essa estrutura, a gente pode observar o que muda aqui, galera. Mesmo muito parecido com a que a gente tinha visto do outro lado lá. Então aqui a gente tem a hidroxila. Essa hidroxila, ela vai sair do meu composto, olha só. E junto com ela, olha o que acontece aqui, eu tenho uma dupla, então significa que daqui também saiu um elemento, no caso o hidrogênio. Tudo bem? Então aqui fica claro, nesse caso, que eu tenho uma reação de eliminação. Eu estou eliminando a água e é possível observar que a hidroxila saiu daqui e o hidrogênio também. Tá? E essas são as condições para que essa reação ocorra e para que esse produto meu seja de fato estabilizado. Certo? Aqui embaixo, bom, já percebo que eu tenho mais ou menos a mesma quantidade de reagente e produto. Tá? Que eu observo? Sabe aquela coisa, sabe aquele joguinho dos 7 erros que você tem que identificar o que mudou? Em orgânica é muito isso. Então eu tenho que observar o que está acontecendo entre essas duas estruturas. E aqui é possível perceber que em algum momento a hidroxila daqui da água está aqui bonitinha, tá? Mas provavelmente em algum momento o hidrogênio atacou esse cara, tirou ele de lado, ele está aqui, ó.
Tá vendo que eu troquei, o hidrogênio entrou aqui, é muito observação essas reações, tá? Então eu tenho que ficar bem atento ao que muda nessas estruturas. Então o hidrogênio daqui entrou no lugar do CH3, expulsou o CH3 e a hidroxila se ligou com o CH3. Então eu apenas substituí o CH3 na minha cadeia, nesse caso um éster, eu substituí o CH3 do éster e coloquei o hidrogênio no lugar virando uma hidroxila e estabilizei o CH3. Então o que eu fiz? Eu tirei o outro radical do éster e voltei ele para ácido carboxílico. Lembra que a gente viu lá no começo, se vocês quiserem voltar até na aula de ácido carboxílico, sei que ninguém vai voltar, não tem problema. Se a gente voltar naquela aula, a gente vai perceber o éster, a gente vai perceber que as reações que envolviam esterificação, a gente vai ver isso de novo, era álcool e ácido carboxílico, onde o álcool atacava, né, reagia com o ácido carboxílico, formando éster mais água. Tá? A reação contrária também é válida, quando eu estou hidratando o meu éster. Então, uma reação de hidratação do éster transforma ele em ácido carboxílico e álcool, também conhecido como reação de substituição. Tudo bem? Então, aqui eu tenho essa troca entre as cadeias. Nesse daqui, o que está acontecendo? Olha só, tenho o anel aromático mais esse cara aqui. Aqui tá bem escondido, tem que tomar cuidado, tá? Para isso daqui entrar como um ligante, alguém tem que ter saído. Tudo bem? Então, para esse cara entrar aqui e fazer uma ligação como está indicado aqui, alguém saiu daqui, ó, dessa pontinha. E esse cara que saiu é esse daqui, o hidrogênio. Tudo bem? Então, esse cara ataca, aqui sai alguém, a mesma coisa aqui de cima, as duas são reações de substituição, tá? Aqui entra, sai o hidrogênio vem aqui. E aqui na reação tem um catalisador para formar o cloro, tá? Então eu estou substituindo, dois reagentes, dois produtos, dois reagentes, dois produtos, tá? Um reagente, dois produtos, estou eliminando alguma coisa, estou trocando. Tá? Então essa primeira parte aqui é só para identificar o que aconteceu. Eu troquei só os elementos, ou eu eliminei uma parte dessa substância, ou anteriormente eu adicionei uma substância na outra. Tá? A gente não se assustem, essa reação, as reações orgânicas é um dos assuntos mais densos, mais complexos que a gente tem em química orgânica do ensino médio. Tá? Então não se desesperem que não é um assunto difícil só para vocês que estão assistindo, é para todo mundo que vai fazer o vestibular. Tudo bem? É um assunto extremamente complexo para o ensino médio para ser abordado em vestibular. Geralmente quando cai um ou dois exercícios, são os exercícios mais difíceis em química relacionada ao orgânico no vestibular. Tá bom? Então, por isso, tanto é que a gente vai ver praticamente o mês inteiro, aí até um pouco mais, né? Entrar até no próximo bimestre com essa parte de reações orgânicas. Pensa, né? Da 40, a gente começou na 40 até 46, 7, a gente vai ver só esses tipos de reações. Bom, continuando, então, nessa questão de número 2 aqui, a gente tem justamente essa parte da reação aqui, onde esse hidrogênio, olha só, o hidrogênio entra na cadeia. Olha onde que o hidrogênio entrou aqui. Um está aqui, o outro está aqui. Dois hidrogênios, um de cada lado. Um vai para cá, tá? Um vai no carbono e o outro vai aqui. Beleza, e o que aconteceu aqui? Mesma coisa, um hidrogênio atacou, ó, quebra dupla. Só pode entrar onde está dupla, por quê? Porque não está saturado ainda, tá? Eu tenho uma insaturação, eu permito ter mais ligações desde que eu rompa essa ligação. Tá? Um hidrogênio vem aqui e o outro hidrogênio vem aqui, tá? Então o que eu estou fazendo aqui? Eu estou adicionando hidrogênio na minha cadeia. A gente vai chamar essa reação de hidrogenação, próxima aula. Tá? Então eu estou acrescentando hidrogênio a esse composto, acrescentando hidrogênio e convertendo nisso. Como você classificaria? Adição. Estou adicionando hidrogênio na minha cadeia. Tudo bem? Hidrogenação, a gente vai ver isso. Bom, continuando aqui, a mesma pergunta, tá? Classificaria na questão 2 ainda, adição. Aqui o que eu tenho, galera? A estrutura da mitocôndria, e aí um dos processos de glicose, lise é quebra, tá? E glico é o nosso glicogênico, a nossa glicose do açúcar. Então a glicólise, ou seja, a reação de quebra do
da glicose. Como que o nosso corpo quebra a glicose? É um processo fundamental na respiração celular e a glicose C6H12O6 pode ser quebrada, por isso que tem a lise na palavra, na sua fórmula C3H6O3, tanto aqui como aqui, só mudou a estrutura. E vai gerar gliceraldeído e dihidroxacetona. Gliceraldeído, olha o aldeído C dupla O aqui, e dihidroxacetona. Olha a C dupla O da acetona e olha o dihidrox. Olha que legal essas estruturas, né? Dihidroxacetona, que é a propanona, no caso a acetona, tá? E nesse caso aqui, glice, que vem de glicose, aldeído, porque eu tenho um aldeído na ponta. O que eu faço? Bom, eu vou pegar esse hidrogênio e vou reagir. Vocês têm que entender o seguinte, esse hidrogênio, ele é atraído, ele fala, opa, aqui que eu posso. Ele vai ser atraído pela dupla, não adianta, ele vai ser atraído aqui. E ele vai quebrar, ele vai entrar, um hidrogênio vai entrar aqui e o outro hidrogênio vai entrar aqui. Um hidrogênio vai entrar aqui, vou por esse lado, aqui e o outro hidrogênio vai entrar aqui. Vou abrir espaço. Ele quer a estrutura A e B, tá? A e B na sequência aí. Bom, então aqui a gente tem a estrutura A, tá? Eu só reescrevi, na verdade isso aqui eu já peguei essa estrutura para ficar mais fácil para vocês entenderem, tá? Na letra A, então. O que acontece? Eu pus um hidrogênio aqui, virou OH. Pus mais um hidrogênio aqui, virou H2. Tá vendo que antes era só CH? Antes era só isso. Agora virou H2. Tudo bem? E aqui embaixo, olha o que vai formar. Um hidrogênio entra aqui, forma OH. O outro hidrogênio entra aqui, forma esse cara aqui. O resto é idêntico, tá? H2COH, H2COH, mesma coisa aqui. Aqui em cima também, tá? COHH, COHH, CH2, CH2OH, tá? Em vez de escrever aqui embaixo, escreveu do lado, faz diferença. Tudo bem? Então, o que é importante observar? Acontece muito disso em vestibular, tá, galera? Eles dão um mecanismo de reação, como a gente viu, tá? Vou voltar aqui, ó. Dá esse mecanismo e pede, né? Reagente A e reagente B. Então, é muito comum ter isso. Geralmente, com reações mais complexas, o vestibular fornece um mecanismo de reação e pede para seguir aquele mecanismo, tá? A gente vai acontecer muito disso. Bom, nesse caso aqui, então, olha só que interessante, típico de vestibular, tem um mecanismo, tá? Por isso que já é um assunto mais complexo, o próprio vestibular já dá o mecanismo, tá? Eu não tô, sei que vocês estão prestes a fazer a prova aí, eu não estou tão preocupado em frisar nessa aula, porque a gente vai voltar caso a caso, aula por aula, tudo bem? E essa aula vai ficar disponível para reprisar isso. Então, aqui eu estou retirando, olha a palavra que eu usei, retirando essa estrutura aqui. Em outras palavras, estou eliminando. Opa, vou voltar aqui. Aí. Bom, agora que eu percebi, essa estrutura não faz parte, então volta aqui. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou pegando esse hidrogênio, jogando ele aqui. Estou pegando esse cloro e jogando ele aqui. Eu achei que estava na mesma forma. Bom, então quando eu pego esse cara e jogo aqui, pego esse cara e jogo aqui, olha o cloro onde está agora. E olha o hidrogênio onde está agora. Então aqui eu apenas troquei, eu apenas substituí essas duas substâncias. Tudo bem? Bom, reação de substituição. Agora ele quer o mesmo. O que ele quer aqui? Bom, ele quer que eu pegue esse cloro. Galera, aonde esse cloro entra? Esse cloro vai tirar esse cloro vai tirar esse cloro vai tirar esse hidrogênio. Ou esse, ou esse, ou esse, ou esse, ou esse. O que vocês têm que entender? Para essa aula, tanto faz. Qualquer hidrogênio ali vai ser válido, tá? Lembrando que se eu colocar nesse primeiro carbono aqui ou nesse carbono, eu vou formar uma substância. E se eu colocar o cloro no meio, eu vou formar outra substância. Então, como a gente partiu de isômeros, e a gente viu os isômeros de posição, que às vezes eu mudo a posição, mas dá o mesmo nome, nesse caso especificamente, eu vou ter apenas dois compostos, tá? Mas qual vai formar em mais quantidade, a gente vai ver isso mais pra frente. O que é importante? Eu tenho que trabalhar com todas as possibilidades.
Mas por que no modelo não fez isso? Bom, no modelo tem um carbono. Então esse cloro pode entrar aqui, 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 qualquer hidrogênio que é o mesmo valor energeticamente falando, tá? E aqui eu só tenho duas possibilidades, um cloropropano e dois cloropropano. Ou ele entra aqui, ou ele entra aqui. Ah, e se ele entrar nesse? É a mesma coisa que esse. O nome, estrutura é a mesma coisa. Então eu tenho duas possibilidades, tá? Ou no meio, ou nas pontas. Beleza? Nesse caso aqui, o que eu tenho? Bom, eu estou pegando o hidrogênio e o cloro nessa estrutura aqui, tá? Esse hidrogênio junto com esse cloro e estou formando esse cara, ele já contou pra gente. E aí eu estou unindo esse daqui aqui. Tudo bem? Bom, aqui então eu estou trocando, idêntico a número 3, tá? Eu estou colocando esse cara e estou trocando esses dois aqui, tá? Então olha só, o hidrogênio desse vai ser trocado com o cloro. O cloro sai, o NH2 entra e o hidrogênio vai com o cloro. Tudo bem? Então, na verdade, é como se fosse, né, uma reação de substituição junto com uma reação de eliminação, tá? Onde eu estou substituindo, na verdade, para o ligante que sobrou e estou eliminando essa molécula aqui. Mas como eu tenho um reagente, dois reagentes, um produto, dois produtos, eu não estou criando nada. E nem estou eliminando nada, né, para desenvolver um outro produto e nem estou adicionando nada para diminuir, tá? Então, substituição. E aí ele fala o seguinte, analisando esse modelo, classifique a reação e escreva a representação para a formação da propanamida. Prop-amida. Prop-amida. Prop. O que eu tenho aqui? Eu tenho et. E formando etanoamida. Galera, olha o exercício de vestibular, que coisa mais simples. Se alguém pega esse vestibular aqui, até assusta, né? Que vê essa reação aqui, fica até... Mas olha só, ele deu a reação para etanoamida e pede da propanamida. Prop-amida. E deu da etanoamida ou etanamida. Só isso. Eu só vou montar a reação. Bom, eu vou fazer o quê? Colocar mais um carbono aqui, um CH2. Olha isso, galera. Eu só acrescentei um CH2, o resto é idêntico, que forma a reação. Tá? Vou até colocar aqui. Eu só acrescentei um CH2. Tá? Eu não inventei, eu não criei, eu não montei a reação de novo. Eu parti da reação que tinha e eu só troquei a reação. Ao invés de usar etano, cloreto de etanoíla, eu usei cloreto de propanoíla mais amônia, formando propanoamida ou propanamida, tudo junto, tanto faz as duas nomenclaturas, mais cloreto de hidrogênio. Ou, né, ácido clorídrico, se eu colocar em água, borbulhar isso em água. Tudo bem? Beleza? Tranquilo? Pra gente encerrar, deixa eu ver, eu acho que tem mais depois disso. Perdão, só tem mais um. Galera, pra gente encerrar então essa classificação aqui, esse exercício, o que está acontecendo aqui? Olha só, eu tenho 2 átomos de cloro e do outro lado, cadê os átomos de cloro? Saíram, eliminaram, não estão mais presentes. Mas aonde eles estão? Aqui, os 2 cloros aqui. O zinco está mantendo, tá, galera? O zinco manteve. Então esse é um pouco caso onde eu tenho... É uma exceção onde eu tenho 2 reagentes e 2 produtos e é de eliminação, tá? Mas tem que ficar claro que o foco, que é esse radical, que é esse composto orgânico aqui de cloroetano, ele se transformou no eteno, et em o. Tudo bem? O que acontece aqui, galera? Vocês estão percebendo que às vezes pode parecer complexo, mas seguindo o modelo é a coisa mais simples que existe. Olha isso. Aqui, o que ele fez? Nada. Fez absolutamente nada. O que eu vou fazer? Vou fazer isso. O que eu vou fazer aqui? Só a diferença é a posição que esses cloros se encontram, galera. Olha só. Aqui, um pequeno detalhe, né? Como eu tirei desses dois, não tem como eu fazer. Como que eu vou fazer uma dupla daqui a aqui? Bom, não preciso fazer uma dupla daqui a aqui. Eu faço uma ligação. E para fazer uma ligação, ele entorta, enverga e fecha o ciclo. Tudo bem? Então, quando eu tenho esses casos, o único específico é esse. Quando eu tenho uma reação de eliminação e essa eliminação ocorre intercalado entre carbonos e não
junto no mesmo carbono adjacente ao carbono do lado, quando não acontece do carbono do lado, eu tenho isso, tá? Caso bem atípico, bem específico. Então, eu formo compostos cíclicos quando eu não estou ligando os meus reagentes, né? Os meus elementos não estão no mesmo carbono, ou carbonos adjacentes, carbonos próximos, estão carbonos alternados. Tudo bem? Não se preocupem com essa aula, eu sei que parece muito complexo, mas reações orgânicas, de fato, é um material denso, mas a gente vai ter muitas aulas para discorrer isso. Beleza? Então, na próxima aula, na outra semana, a gente volta com isso novamente, continuo com as aulas e agora eu vou especificar reação por reação, a gente vai entrar em todos esses detalhes, tá? Esse vídeo vai ficar disponível, revejam quantas vezes for preciso. Já vou providenciar a correção da prova nessa semana, já entro em contato e já passo a nota. Beleza, pessoal? Muito obrigado para todos aí e vou corrigir a prova com bastante carinho. Beijo, galera. Valeu!